Estamos aqui conversando com você em mais um momento dessa nossa semana de oração muito especial, porque ela é da família. E que bom ter a sua companhia e me sinto honrado porque você separou esse tempo para que a gente aqui, ouvindo a Deus na sua palavra, possa glorificá-lo a partir daquilo que ele espera. Isso é muito bom. Eu nunca compartilho com você, vivi um momento, uma experiência em que alguém tenha me procurado e falado: pastor, estou chorando aqui, estou aos prantos, eu estou perdendo a noite porque eu não consigo entender Daniel, ou não consigo entender Apocalipse, ou não consigo harmonizar as cartas de Paulo. Isso nunca me aconteceu, nunca vi alguém perder a noite por isso. A maior parte das vezes que alguém me procurou e estava mal, sendo coração machucado, emocionalmente abalado, era por uma razão específica. E é sobre essa razão específica que eu quero conversar com você neste momento. Então, depois da vinheta, já fica segurando a sua Bíblia, porque nós vamos conversar com Deus. Repito para você, uma semana de oração tem que ter oração. E numa semana de oração da família, precisamos orar pela nossa família. Quando Deus fala, alguma coisa sempre acontece. Ele falou e o mundo surgiu. Ele falou e um morto há 4 dias saiu da sepultura. Ele fala e o cego vê. Ele fala, um aleijado anda. Ele fala e esse tipo de coisa deve acontecer. Deus vai falar. O que deve acontecer nesse momento é o milagre de ter um coração sujeito a Ele. Então, me acompanhe nessa oração. Senhor, temos a certeza do Teu poder ao falar. O que te pedimos agora é a capacidade, pelo mover do Teu Santo Espírito, de ouvir-te e que isso aconteça, sim, efetivamente, que os nossos corações se prostrem diante de Ti em submissão à superioridade da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu já vi lágrimas escorrendo pela falta de uma compreensão específica. E ela não é uma falta de compreensão sobre um texto, sobre as coisas da vida. A maior parte das pessoas que chegam aos prantos ou desequilibradas emocionalmente, tentando procurar uma razão, tem problemas com a sua identidade. Sim, é exatamente isso. Entender quem ele é e a partir dessa compreensão se desdobram outras compreensões. Quem eu sou, o que devo fazer, por que estou aqui, como me relacionar com os outros. É profundo isso. Pensa só nesse aspecto. A maneira como eu me entendo determina como eu vou te tratar. Vou dar um exemplo. Se eu me compreendo como um rei, é inevitável tratar todos os outros como servos. Se eu me compreendo como um servo, também é inevitável ter a disposição de servir todos os outros. Quando a nossa maneira de pensar a nós mesmos muda, coisas mudam em muita gravidade na vida. É a maneira como alguém se viu que determinou se ele seria violento, se ele seria pacífico, se ele seria perdoador. Portanto, falar de identidade e falar da formação de uma identidade não é falar de coisas pequenas, é falar de um assunto que está presente não só no nosso tempo, mas desde que o mundo foi criado. O texto de Gênesis capítulo 1, verso 26, ele é o centro da antropologia cristã, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus não disse para Adão pensar sobre si e definir quem ele era. Adão é definido a partir do projeto criador de Deus. Façamos a nossa imagem. Isso significa que eu só compreendo o que está errado em mim compreendendo a perfeita imagem da qual o meu projeto foi tirado. Tudo que está errado em você e em mim é aquilo que é encontrado em nós e não é encontrado em Deus. Tudo que está certo em você e em mim é aquilo que é encontrado em nós e é um reflexo do que é encontrado em Deus. Nós jamais teremos alguma noção do que é desenvolver-se sem entender que todo desenvolvimento é um caminho para a plenitude de Cristo.
Seres criados não se definem, seres criados são definidos pelo seu Criador. Assim, Deus faz o homem e o texto diz, façamos o homem à nossa imagem. Continue pensando comigo. Fazer alguém à sua imagem implica muitas coisas, mas dentre todas elas é inevitável pensar que fazer alguém à sua imagem traz consigo a intenção de que esse Criador seja visto. Fazer a sua imagem e glorificar são termos paralelos. Quando Deus fala que você e eu somos feitos para a glória dele, ele está dizendo que eu e você somos feitos para demonstrá-lo. Quando ele cria o homem à sua imagem, ele está dizendo, eu quero que a minha imagem se espalhe pela terra. Assim, o livro de Gênesis capítulo 5, logo no 2º versículo, diz que Adão teve um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe chamou Sete. Você está acompanhando? Está me entendendo? Tenho certeza que sim. Deus faz alguém à sua imagem que tem a capacidade de fazer outros à sua imagem, e assim a imagem de Deus se espalha pela terra. Esse plano original de Deus deve ser considerado a partir da perspectiva de que Deus não muda. Isso significa que o pecado não foi capaz de mudar o projeto. Assim, quando Adão come o fruto, ele recebe um dano à imagem de Deus. Quando a gente pensa naquele relacionamento dele com Eva, isso fica bem claro, porque eles estavam nus e não se envergonhavam. Significa que quando Eva olhou a Adão, ele estava plenamente exposto a ela. E essa exposição total do primeiro homem para a primeira mulher gerou alegria, porque Adão não era a pessoa que Eva mais amava. Adão era a imagem da pessoa que Eva mais amava. Quando Adão olhou para Eva, totalmente exposto a ela, ele não se envergonhou, ele ficou feliz. Repito, porque Eva não era a pessoa que ele mais amou. Eva era a cara da pessoa que ele mais amou. Quando eles comem o fruto, a imagem de Deus é danificada e agora eles estão nus e se envergonham. A repercussão dentro do coração, na multidão de confusões que se criou depois do pecado, ficou claro no texto, eles estavam nus e não se envergonhavam, agora estão querendo cobrir a nudez. Agora pense o que Deus fez. Quando Deus o salva, Deus mata um cordeiro, faz desse cordeiro uma vestimenta de peles e os cobre. Vou perguntar e tenho certeza que você vai responder corretamente. Quem é o cordeiro? Obviamente, o cordeiro é Cristo. João Batista fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Adão foi coberto com o quê? Com a imagem de Cristo novamente. E agora a restauração é recolocar Adão dentro do projeto. Eva olhou para o seu marido e ele de novo demonstrava Cristo a partir do seu perdão. Aqui há algo muito importante para o nosso equilíbrio. Saber de onde viemos, para onde vamos e qual é o projeto de Deus que determina as execuções da nossa vida. Deus cria para Adão uma condição de colocar diante dele segurança em saber, primeiro, Deus quer ser agradado, Deus quer ser louvado, mas Ele não deixou que a gente vivesse a tristeza de tentar adivinhar o que o faz feliz. No relacionamento entre Deus e os homens, Deus deixa bem claro o que o entristece e o que alegra. Isso o faz diferente de todas as relações pagãs ou idólatras, porque os idólatras vivem em sofrimento porque eles não sabem qual é o gosto dos seus ídolos. Baal pode acordar mal-humorado e a vida de todo mundo ficar diferente, assim era a crença. E dos ídolos modernos, que são mais covardes que os antigos, pois eles não têm nomes e se disfarçam em tudo, eles também são assim. Não se sabe, não se tem certeza de como se atingiu o projeto e o propósito do projeto de agradar o ser a ser adorado. Deus não é assim. Deus fala, você quer me ver feliz? Entenda primeiro, eu me glorifico na sua satisfação. Eu me glorifico na sua união, na sua amizade, no seu perdão. Eu me glorifico na bondade que aparece em você. E eu digo para você, pela lei, a demonstração da minha personalidade. Assim, nessa aliança, o item básico do relacionamento é compreender que um Deus gracioso produz sorrisos e Ele faz e quer com que os seus adoradores produzam sorrisos nele também. Buscar o sorriso de Deus é efetivo e fundamental para a vida como Deus busca o seu. Há um outro item.
E esse também é muito importante. Nesse mundo cheio de emoções, elas não podem ser o determinante do nosso guia. Vou falar de uma outra maneira. Imagine que você está pilotando um avião. O céu está pleno azul, não há turbulência e toda a visão dos seus olhos indica calmaria. Mas abaixando a cabeça e olhando para o painel do avião, os aparelhos estão todos desgovernados, os ponteiros estão frenéticos e os indicadores de tranquilidade, de plenitude, de sucesso no voo estão todos dizendo que há um desastre por vir. Em quem eu confio? Nos aparelhos ou na minha visão ou no céu? Às vezes nossas emoções fazem isso conosco. Elas indicam uma tristeza eminente que não tem justificativa, uma tensão sem justificativa e na frase do escritor famoso, quantos sofrimentos nos causaram os males que nunca aconteceram. Às vezes nós avaliamos até nosso relacionamento com Deus a partir das nossas sensações. Eu não senti que a minha oração foi correspondida, eu não senti o poder de Deus no culto, eu sinto que não foi perdoado quando Deus diz, quando as relações se abalam e as emoções começam a sequestrar a certeza dos nossos pensamentos, é na aliança que se firma. De todas as coisas que você poderia esquecer daquilo que estamos conversando desde o começo, essa você não pode. A segurança de um relacionamento não está nas coisas que nós sentimos. A segurança de todos os relacionamentos está na firmeza da aliança feita. Quando Jesus estava lá no jardim e ele disse aquela oração tensa, dramática, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O seu rosto está ensanguentado porque a tensão está produzindo nele uma hemorragia. O suor se mistura com sangue. Jesus estava visivelmente tenso e ali ele não está dizendo, Pai, eu estou muito emocionado e com uma vontade feliz de amanhã ser torturado em uma cruz. Ele não está dizendo isso. Jesus amou você e não a cruz. É por causa do amor que Deus tem por você que ele suportou a cruz. Não, Jesus não se apaixonou pela cruz. O amor dele é ardente pela humanidade. Ele não queria morrer numa cruz. Ele queria ver você salvo. E para isso ele enfrentou a cruz. Mas ali ele diz uma coisa para nós o tempo todo. Não é o que ele estava sentindo. É a aliança. Jesus se levanta do jardim e vai enfrentar a cruz porque ele foi fazer o que precisa ser feito. Simples assim. Eu sinto que nosso relacionamento acabou. Não é seu sentimento que determina um relacionamento, mas é a firmeza no propósito de uma aliança. Eu, há uns dias atrás, fiz um casamento. E quando o voto foi feito, eu chamei os noivos a pensar nesse voto. Eu vou te amar, cuidar de você, ser o produtor e guardião da sua honra em todas as circunstâncias, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade. Aí chega alguém em algum tempo e diz, sabe o que você tem que fazer? Você tem que conquistar seu cônjuge todo dia. Não! Você tem que ser fiel à aliança todo dia, porque isso é mais que suficiente. O amor de aliança é mais do que suficiente. É por isso que na trajetória de Israel há um compromisso visível relacionado a um compromisso invisível tão sólido. Deus chega para Abraão e fala, você vai ser uma grande nação, farei de ti uma grande nação. Ele promete filhos e o sinal da aliança é marcado numa circuncisão exatamente no aparelho reprodutor, porque Deus promete filhos e ali há um sinal da aliança que publicamente ninguém vê, publicamente se viu os filhos de Abraão, mas ele na sua intimidade sabia que ele tinha uma aliança para com Deus. Eu fico imaginando na minha aliança, porque o nome da minha esposa e a data do meu casamento está marcado de um lado da aliança que ninguém vê, do lado de dentro. Eles nos veem andando, mas o que segura nossa comunhão é a firmeza da aliança. Quando Deus está falando com Noé antes disso, ele fala com Noé nos termos que ele falou com Adão. E fala para Noé, a humanidade vai começar na firmeza do nosso compromisso. Vai recomeçar.
O que Deus falou no começo do livro de Êxodo está diretamente relacionado ao que Ele prometeu e espera de nós nessa aliança, num compromisso fundado no amor de Deus e no projeto de Deus. Ele promete filhos a Adão e quando começa o livro de Êxodo, quando o povo está se constituindo, há uma relação com filhos. Os filhos de Israel se multiplicaram e encheram a terra. Uau! É direta a relação com Gênesis. Deus fez e fundou uma igreja. Pensa comigo. O propósito de Adão era ter filhos e ao ter filhos, a glória de Deus se espalharia sobre a terra, porque a imagem de Deus se espalharia sobre a terra. Deus conversa com Abraão e dele faria-se uma grande nação e abençoaria todas as famílias da terra, com seus filhos fazendo uma grande nação. Deus chega por os apóstolos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. E o fazer discípulos de todas as nações não é diferente de chamar alguém cuja imagem de Deus foi deformada pelo pecado, reconstruir pela santidade essa imagem para que nesse novo nascimento de filhos de Deus, a imagem de Deus se espalhe pelo mundo todo. O compromisso que Deus fez lá no Éden segue uma linha inquebrável até a sala da minha casa, porque educar alguém, falar com alguém, abrir a Bíblia com alguém, sentado fazendo culto doméstico, é o ponto que conecta alguém no século XXI a Adão, a Abraão, a Noé, a Davi, aos apóstolos. Reproduzir a imagem do seu Criador e a glória de Deus se espalhar sobre a terra. A firmeza da aliança. Na firmeza de um compromisso de alguém que nasceu, está a relação de alguém que nasceu sob uma promessa como Isaac. Alguém que nasceu da água e agora é uma nova criatura, mostrando a imagem de Deus para o mundo, está exatamente aquilo que Deus queria que acontecesse com Adão. Deus é fiel. Se o mundo está vivendo em pecado, Deus é fiel. Se o mundo é perfeito, Deus é fiel. Se você está sentindo o fervor da sua fé, Deus é fiel. Se você se sente desanimado, Deus é fiel. E Ele quer que nós continuemos num compromisso com Ele. Eu te chamo neste momento a refazer as suas alianças. Essa relação de construir a imagem de Deus e ser um agente de construção da imagem de Deus naqueles que nós educamos. A relação que temos de entregar e dar as mãos uns para os outros e como família, um se responsabilizar pela condução, pela caminhada do outro sendo reconstruído nele a imagem de Deus. A relação que temos enquanto povo, de todos nós, demonstrar a glória de Deus para qualquer pessoa. O meu pedido na minha oração é que isso seja constantemente lembrado na sua mente e que você tenha alegria em fazer isso. Pai querido e eterno, ao te chamar de Pai, a gente tem que ter consciência que colocamos a humanidade toda dentro da nossa oração. Mas nem todos te veem como o Senhor deve ser visto. Abençoa-nos, Senhor, nos dando o poder de refletir a Tua imagem a qualquer pessoa que nos vem e qualquer pessoa que tenha contato conosco, que ela também tenha certeza que tiveram contato contigo. Senhor, nos dá hoje um compromisso sólido e força para cumprir os compromissos sólidos com as promessas que fizemos e que tenhamos consciência de que é no compromisso que nós pertencemos e pertencer nos dá saúde, nos dá vigor, nos dá esperança. Que aquele que agora na sua casa, em qualquer lugar, está me acompanhando nessa oração, tenha reafirmado o seu compromisso contigo e isso seja para a tua glória em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém.